Amigos imaginários são para muitas pessoas um rito de passagem da infância, dando-lhes seus primeiros verdadeiros amigos e confidentes. Mas tenha cuidado com quem você faz amizade. Embora a maioria das pessoas considerem esses amigos imaginários como meros produtos da imaginação infantil, a maneira como alguns adultos descrevem seus amigos imaginários do passado sugere que algo mais pode ter acontecido. Nesse vídeo, você ouvirá relatos de pessoas que tiveram amigos imaginários assustadores que te farão refletir se eles eram realmente imaginários. Por volta dos meus 3 a 6 anos, eu tinha 3 amigos imaginários, 2 que eram normais, invisíveis e amigáveis, e eu só os ouvia na minha cabeça. Porém, meu terceiro amigo, que na verdade era uma menina, não era invisível. Eu podia vê-la. A chamei de garota do sutiã e calcinha, porque era só isso que ela usava. Ainda consigo lembrar dela agora adulto. Ela parecia ser quase em preto e branco, com uma calcinha de renda preta contrastando com a pele pálida e o que eu sempre pensei ser sujeira em torno de seu cabelo loiro desgrenhado. Não consigo nem entender como eu consegui inventar essa pessoa imaginária assim aos 3 anos. Enquanto meus outros 2 amigos eram legais, ela não era. Não que fosse assustadora ou algo do tipo, mas era uma menina muito triste, ficava chorando o tempo inteiro. Quando eu perguntava onde ela morava, ela sempre respondia, naqueles bosques, apontando para a floresta atrás da minha casa. Eu sempre a convidava, falando que poderia ficar na minha casa, mas ela apenas respondia, não posso. Com o tempo, ela desapareceu. Eu tinha muitos amigos imaginários quando pequena, a maioria dos quais eram apenas personificações de minhas bonecas e meus personagens favoritos de livros e TV. Mas me lembro de uma amiga imaginária que tive, que tinha uma personalidade completamente única de quando eu tinha uns 9 anos. Ela era uma menina também, se chamava Christine ou algo parecido. Falava que morava naquela mesma casa antes de nós nos mudarmos. Tinha tranças compridas e era quase da minha idade. Não pensei muito nisso, até muito recentemente, quando depois de adulta, meus pais e eu estávamos conversando sobre quando morávamos naquela casa. Minha mãe me disse que costumava ouvir passos e uma voz de criança vindo do andar de cima enquanto eu estava na escola. E meu pai falou que uma vez encontrou uma foto antiga de uma garotinha no fundo de um dos armários enquanto ele estava limpando. A única coisa que ele se lembra da foto é que a garotinha tinha tranças. Eu era bem criativo quando pequeno e tinha vários amigos imaginários, mas meu primeiro que conheci era diferente do resto. Nos meus 2 ou 3 anos, eu tinha uma amiga imaginária chamada Karen. Minha família inteira sabia sobre ela e eu insistia para todos que ela fosse tratada como uma pessoa real, ao contrário dos meus outros amigos imaginários. Minha mãe me ouvia conversando sozinho com ela e sempre ficava um pouco curiosa sobre de onde eu tirava tanto assunto. Segundo ela, os assuntos pareciam mais complexos do que apenas pensamentos de uma criança. Às vezes, para me agradar, meus pais do nada diziam, "Olá, Karen", e eu os encarava respondendo, "Ela não está aqui agora". Acabamos nos mudando de casa, e depois disso, Karen desapareceu. Depois que cresci, sempre tive um sentimento de saudade, como se ela fosse uma velha amiga. Bom, estou na casa dos 30 anos agora, e uma vez estava lendo um artigo sobre casos de crimes locais. Enquanto lia um deles, percebi que o nome da garota assassinada era Karen. Não pensei muito nisso, afinal crimes acontecem o tempo todo e Karen é um nome comum. Porém, à medida que lia, fiquei sabendo que o assassino de Karen havia enterrado seu corpo na cidade em que eu morava. Nesse ponto, não esperando muito, mas bastante curioso, mandei uma mensagem para minha mãe, pedindo o endereço da nossa antiga casa. Acontece que Karen foi assassinada e enterrada
a cerca de 100 metros de nossa antiga casa. Não estou dizendo que tenho 100% de certeza de que essa Karen era minha amiga imaginária da infância. A coisa toda aconteceu um pouco mais de uma década antes dos meus pais comprarem a casa. Minha mãe nunca tinha ouvido falar do caso e naquela época já estava fora das manchetes há muito tempo. Ainda não encontrei uma foto da garota e às vezes me pergunto se a reconheceria, embora ela tenha morrido antes mesmo de eu nascer. Independentemente disso, a coisa toda era uma história triste e aquela jovem não merecia um final tão terrível. Se ela era a minha Karen, é mais triste ainda que seu espírito tenha permanecido preso naquela casa. Eu costumava entrar na casa dos outros quando pequeno. Na verdade, eram casas abandonadas. Eu morava em uma parte muito degradada da cidade com uma enorme quantidade de casas vazias. Então, eu arrancava as telas das janelas e se elas estivessem destrancadas eu entrava. Na época, devia ter uns 5 ou 6 anos. Lembro-me de uma casa em particular que sempre havia uma jovem hispânica no banheiro do andar de cima. Eu ia lá em cima, ela falava comigo e nós brincávamos de pega-pega, esconde-esconde e verdade ou desafio. Eu sempre a convidava para jantar em casa, mas ela dizia que não podia sair porque tinha que esperar a mãe voltar. O nome dela era Sara. Ela sempre usava uma mesma camisa regata, tinha um corte de cabelo curto, lembro também que faltava um par de dentes na frente de sua boca. Acho que fez sentido para mim na época eu conseguir ver e interagir com ela, mas quando penso no passado, lembro que na verdade não havia nada naquela casa. Não só a menina, mas nem mesmo talheres nas gavetas da cozinha, por exemplo. Os tapetes estavam todos mofados, tudo abandonado. Eu não acho que ela poderia realmente estar lá, em carne e osso. Logo quando aprendi a falar, tive um amigo imaginário. O chamava de Tom. Eu colocava lugares na mesa de jantar para ele, conversava com ele durante longas viagens de ônibus, perguntava sua opinião sobre as coisas e basicamente o tratava como um irmão invisível, embora eu tivesse outros 3 irmãos. Minha mãe ficou preocupada porque eu não estava me desenvolvendo socialmente, então ela me levou a um psiquiatra infantil. Eles me perguntaram sobre Tom e se eu via alguém da mesma maneira que via ele. Parei de falar com Tom depois disso. 10 anos se passaram. Minha mãe se interessava muito pela espiritualidade. Pensei que era um monte de besteiras, até que ela me mostrou uma gravação que fez de uma médium fazendo uma sessão de leitura psíquica sobre mim. A médium estava realmente interessada em mim por algum motivo. Ela então disse que viu um jovem de cabelos escuros cuidando de mim ao meu lado. Perguntou se o nome Tom era familiar. Perguntou também à minha mãe na gravação se eu tinha nascido em fevereiro e se havia uma grande marca de nascença em meu pescoço. Para minha surpresa e da minha mãe, ela acertou tudo. A médium deduziu que Tom e eu éramos gêmeos em uma vida passada. A marca de nascença que carrego é aparentemente como ele morreu, e ele veio para cuidar de mim nessa vida. Quando criança, eu podia ver e interagir com ele, mas perdi esse dom porque fui condicionado pelo psiquiatra a não vê-lo mais. Sou cético em relação a tais afirmações, mas ouvir a médium identificar tal informação fez o cabelo da minha nuca se arrepiar. Lembro que estava sempre animada e corria para ir para a cama, coisa que uma criança nunca faz. Eu pedia para dormir cedo só para poder ver minhas amigas imaginárias. Meu quarto era em forma de U, minha cama ficava no meio e tudo era de frente para mim. Eu não tinha uma TV, era só o básico. Lembro-me de sempre deitar na cama, tudo escuro como breu, com apenas uma luz entrando pelas minhas cortinas, quando 2 garotas vinham, não sei de onde. Minha cadela, Sophie, muitas vezes vinha correndo para o meu quarto para pular na cama. Eu a acalmava, mas ao olhar de volta para as garotas, elas sempre tinham sumido. Uma vez, meus pais estavam pintando o meu quarto e por causa disso passei algumas noites no quarto deles.
Na primeira noite, eles me colocaram na cama com um pouco de leite quente, biscoitos e um filme da Disney na TV. As duas meninas então vinham do meu quarto e sentavam na cama dos meus pais para assistir o filme comigo. Lembro-me de pegar alguns biscoitos e meu copo de leite e oferecer um pouco a elas. A menina mais velha balançava a cabeça dizendo: "Não podemos." Ambas usavam camisolas brancas e seus cabelos estavam presos em um coque. Elas nunca usavam sapatos e vinham me ver quase todas as noites até meus 7 anos. Sinceramente, não consigo lembrar seus nomes. Isso foi há mais de 20 anos. Minha mãe descobriu mais tarde que 15 anos antes, 2 meninas foram atacadas pelo cachorro de um vizinho em nosso quintal e morreram. Até a próxima. Obrigado.